Uma meta que integra o tripé macroeconômico do Brasil. Uma meta cuja definição é alvo de disputas. Uma meta que, pelo menos por hora, permanece sendo aquela defendida publicamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pelo menos no papel. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 16 de novembro de 2023, dia em que o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai manter a meta de déficit zero em 2024, pelo menos no papel. Isso quer dizer que o Palácio do Planalto descarta patrocinar uma emenda que mude a meta fiscal no texto final da LDO, que é a prévia do orçamento. O relator teve uma reunião em Brasília com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e Simone Tebet, do Planejamento. Também participaram do encontro líderes governistas do Congresso. Quem quiser fazer emendas à LDO tem que fazer isso até essa sexta-feira. A promessa de não ter emenda para mudar a meta fiscal de zerar o déficit em 2024 é uma vitória do Haddad, a princípio. Abre aspas para o deputado Danilo Forte. A possibilidade de revisão poderá advir de alguma mudança no futuro, mas no presente o governo manteve a meta fiscal zero. Fecha aspas. Meta fiscal é a previsão de como o governo vai fechar as contas do ano. O dinheiro entra no caixa a partir dos impostos e sai como despesa ou investimento. Se o governo arrecada mais do que gasta, tem superávit. Se gasta mais do que arrecada, tem déficit. E aí, para fechar a conta, o governo aumenta a sua dívida. Estabelecer essa meta é importante para dar alguma previsibilidade quanto às intenções do governo no ano. Desde 2014, o único ano com superávit foi 2022. Todos os outros foram de déficit. E olha, essa exceção só aconteceu porque o ano de 2022 foi bem atípico. Economistas dizem que o resultado positivo foi baseado em fatores não sustentáveis, como receitas inesperadas por causa do aumento do preço do petróleo no mercado internacional, impulsionado pela guerra na Ucrânia. Obter superávit é um dos pilares do chamado tripé macroeconômico. O tripé é um conjunto de regras que buscam manter a estabilidade da economia. A primeira regra é ter um câmbio flutuante. É quando a taxa de câmbio é dada por variáveis como oferta e demanda de dólares e reais no mercado. A segunda regra é ter metas de inflação. O governo estabelece um limite para o aumento geral dos preços no ano. Se a coisa começa a sair do controle, o Banco Central tem que agir para frear a atividade econômica, aumentando a taxa básica de juros. E a terceira regra, que é o objeto dessa nossa discussão aqui, é estabelecer e cumprir a meta fiscal. O governo se compromete a obter um determinado resultado primário, que é a diferença entre tudo o que arrecada e tudo o que gasta, sem contar o pagamento dos juros da dívida. O ideal, segundo essa regra, é sempre ter superávit, ou seja, sobrar dinheiro para mostrar que o país tem capacidade de pagar suas dívidas com credores. O cumprimento da meta fiscal pode ajudar a aliviar os juros básicos do país, a taxa Selic. Se o déficit for zerado, o crescimento da dívida pública pode ser contido, reduzindo o risco de emprestar para o governo e abrindo caminho para a redução das taxas de juros. O Haddad estabeleceu essa meta e vem tentando bancá-la. Só que existe uma grande resistência, especialmente de parte da classe política. Para chegar nesse déficit zero, tem dois caminhos. Um é cortar os gastos. O outro, prioritário para o governo Lula, é aumentar as receitas, ou seja, aumentar a arrecadação de impostos. Existe uma série de projetos encaminhados pelo Palácio do Planalto ao Congresso com esse objetivo, incluindo a taxação dos mais ricos. Só que aí a gente entra num impasse. Veja a situação dos deputados e senadores. Aprovar medidas para aumentar a arrecadação do governo traz desgaste. As medidas para tributar os mais ricos, por exemplo, enfrentam resistências políticas. Parte dessa resistência vem de lobbies de empresários e grupos de interesse. Ao mesmo tempo, os deputados e senadores querem garantir o dinheiro público para as emendas parlamentares, dinheiro que é gasto nos seus redutos eleitorais. E aí, se você olha para o lado do governo, a lógica é assim. O presidente Lula quer tocar programas sociais, quer obras públicas, quer aquecer a economia, fazer o produto interno bruto crescer. E fazer isso já. Portanto, vai fazer de tudo para não cortar o orçamento. Se é para chegar ao déficit zero, vai ter que ser por meio da arrecadação mesmo. E aí, fica nas mãos do Congresso. Semanas atrás, o Lula falou com jornalistas em Brasília e deu a seguinte declaração. Tudo
tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. O presidente continuou seu raciocínio. Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. A declaração foi mal recebida por parte dos parlamentares do Congresso e por agentes de mercado. O Haddad teve que correr para negar que Lula estivesse sabotando seus planos de déficit zero. Segundo o ministro da Fazenda, o presidente estava apenas constatando uma realidade. O Haddad disse isso durante uma entrevista em que os jornalistas perguntaram várias vezes se haveria mudança de meta fiscal para 2024. O ministro chegou a dizer que a meta dele, Haddad, estava estabelecida. Diante da insistência dos repórteres, ele encerrou a entrevista. De fato, dada a situação das contas públicas atualmente, zerar o déficit do Brasil já em 2024 é um desafio e tanto. Um desafio muito difícil de ser superado. O governo e os agentes de mercado sabem disso, mesmo que essa meta permaneça no papel, permaneça na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acúmulo de déficits primários leva ao aumento da dívida pública, enquanto uma sequência de resultados positivos ajuda no pagamento da dívida. Não há impedimentos para que a meta fiscal seja um déficit primário. Desde que passou a valer em 2001, a meta nunca foi oficialmente descumprida, mas houve casos em que o poder público buscou receitas extraordinárias para evitar o descumprimento. Alguns governos, como os de Dilma Rousseff e Michel Temer, também alteraram a meta antes que o descumprimento acontecesse. A meta foi alterada em mais da metade dos anos entre 2001 e 2021, segundo um levantamento do economista Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda da Dilma. A ex-presidente, aliás, recorreu a um expediente que não era inédito, mas teve impacto político muito forte. Foi quando acumulou manobras contábeis para atingir as metas, nas chamadas pedaladas fiscais, que embasaram seu impeachment em 2016. A perseguição da meta fiscal foi incorporada como um dos pilares do novo arcabouço fiscal, aprovado no Congresso em agosto para controlar as contas do governo. Mas obter o déficit zero já em 2024 é considerado bem pouco realista, por todos os motivos que a gente elencou aqui. Alguns economistas já vieram a público para expressar dúvidas sobre a viabilidade de cumprir o objetivo. Esse ceticismo apareceu inclusive no relatório Focus, que compila expectativas de agentes de mercado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconheceu que o mercado não acredita nessa entrega de meta zero. É isso. Os deputados e senadores vão aprovar todas as medidas do Haddad para aumentar a arrecadação, inclusive mexendo no bolso dos super ricos. Eles vão entrar no esforço de cortes, abrindo mão de quantias volumosas em emendas parlamentares. E o governo vai fazer o quê? Depender exclusivamente do Congresso? Ou seja, o mercado não acredita, os políticos têm interesses contraditórios e o próprio presidente da República diz que tudo bem ter algum déficit. A chance, portanto, da meta ficar só na LDO mesmo, com uma futura alteração lá na frente, é enorme. A demanda por energia elétrica no Brasil atingiu o maior patamar da história nessa semana. O pico ocorre em meio à onda de calor que tomou o país. Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, que tipo de problema o sistema elétrico brasileiro enfrenta em situações assim? Bom, quando faz um calor como esse que está fazendo em várias partes do Brasil, muita gente liga o ar-condicionado ou o ventilador ao mesmo tempo. E isso faz com que tenha esse aumento muito forte da demanda. Eu conversei com pesquisadores do setor elétrico que disseram que, em termos de geração de energia, o Brasil consegue sim gerar a quantidade necessária para suprir esse pico que a gente tem agora. O problema é levar depois essa energia para as pessoas. Aí que estão os riscos. O que eles disseram é que na parte de transmissão, ou seja, de levar a energia de uma usina hidrelétrica, por exemplo, até um centro urbano, pode ter sobrecargas em subestações nesse momento de calor e até queimadas que danificam os fios. Aí tem riscos de apagões de larga escala. Mas tem também a parte de distribuição.
que é quando dentro das cidades as empresas levam a energia elétrica para os consumidores. E ambos pesquisadores disseram que a infraestrutura aí é muito precária, com equipamentos antigos, fios desencapados e tudo mais. Por isso que a gente pode ver, e na verdade já tem visto, né, problemas de fornecimento. Aí a luz acaba, o ventilador desliga e o calor só piora. E, Marcelo, o que precisa ser feito para que esses problemas não ocorram? Bom, tem uma parte que é que o trabalho de orquestrar esse envio de energia das usinas para os centros urbanos, que é feito pelo operador nacional do sistema, fica mais difícil. Aí ele precisa ser feito com mais cuidado. Mas tem também uma parte que não é tanto de curto prazo, porque se a gente for pensar com as mudanças climáticas, eventos extremos como esse que a gente está vivendo agora vão ficar mais frequentes. E aí tem várias coisas que decorrem disso, segundo os pesquisadores com quem eu conversei. Primeiro que a gente ainda precisa entender melhor como manejar as fontes mais variáveis, como a eólica e a solar, que dependem de coisas que a gente não controla, como o vento e o sol. Segundo, que a gente precisa investir mais em infraestrutura do setor elétrico, e aí tanto de transmissão como de distribuição. Um dos pesquisadores, aliás, falou sobre a necessidade de aterrar os fios nas cidades, que é um tema que veio à tona bastante, né, na crise que aconteceu em São Paulo, agora entre os dias 3 e 10 de novembro. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Eu vou deixar aqui um convite para você. O Nexo e a plataforma Nexo Políticas Públicas estão promovendo a segunda edição do festival O Brasil em Debate. As mesas são online e a participação é gratuita. O evento está na reta final. Sexta-feira tem as 2 últimas mesas. Às 11h30, o debate é sobre educação, equidade e transformação. E às 17h, o tema é educação midiática, por onde começar e o quanto ela resolve. Tá bem legal a programação. Inclusive, todas as mesas, além de serem transmitidas ao vivo, ficam na página do festival, que é festival.nexojornal.com.br. Dá um pulo lá para ver. O fim de semana tá no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. A gente deixa um link na descrição desse episódio se você quiser assinar. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. A nossa primeira dica cultural de hoje é a série documental Vale o Escrito. Uma história de famílias rivais que, numa disputa por poder, corrompem, são corrompidos e cometem crimes. A trama, digna de um épico de Hollywood, é, na verdade, a história da ascensão do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro e é contada agora por uma série documental do Globoplay. Com direito a depoimentos inéditos dos principais personagens responsáveis pela contravenção, os 7 episódios de Vale o Escrito investigam como o Jogo do Bicho mudou a dinâmica do Estado carioca. Para assistir também tem uma promessa do Brasil no Oscar, Incompatível com a Vida. Vítima de uma má formação do feto que interrompeu sua gestação, a cineasta Elisa Capai narra a história junto às de outras mulheres com vivências parecidas em Incompatível com a Vida, que acaba de estrear nos cinemas. Uma das esperanças brasileiras no Oscar, o documentário fala da complicação na gravidez em que o feto morre, seja no útero ou depois do parto. Apesar de afetar muitas mulheres, o tema ainda é pouco discutido, é um tabu. Também para assistir, mas para quem está em São Paulo, tem a estreia de Teoria King Kong no teatro. A peça é baseada no livro manifesto da francesa Virginie Despentes. O livro é contra a opressão e em nome das mulheres que não se enquadram e fogem de estereótipos. Chega agora aos palcos paulistas no Sesc Bom Retiro. Nessa versão teatral, Teoria King Kong traz uma dramaturgia não realista, em que as atrizes Amanda Lira, Ive Souza e Verônica Valentino traduzem o manifesto da francesa Despentes, que aborda violências como estupro e a sua experiência como prostituta para as cores brasileiras. Vai até o dia 17/12 no Sesc Bom Retiro. Também para quem está em São Paulo tem a Bienal Sur, que destaca o trabalho de Rochelle Costi. Com trabalhos sobre o meio ambiente, a Bienal Sur, Signos na Paisagem, leva também ao Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo
atividades sensoriais que misturam os 4 elementos: ar, terra, fogo e água. O evento faz homenagem à brasileira Rochelle Costi, que morreu em novembro do ano passado, deixando uma coletânea de obras produzidas na pandemia. Essas obras refletem o impacto de pequenos seres que nos cercam na paisagem. Começa agora no dia 22 de novembro. E para terminar, a gente indica também receitas fresquinhas para os dias mais quentes. A onda de calor no Brasil deve durar até domingo e já começa o verão. Por isso, a gente revisitou receitas de comida e bebidas já publicadas anteriormente na Gama para ajudar a combater esses dias mais quentes. Mas a ideia aqui é que você também não saia da cozinha pingando. Entre elas estão uma salada de tomates, uma salada picante de manga, atum e César, cheesecake de iogurte e mel, tem um drink sem álcool com água de coco, limão, gengibre, pepino e gelo e tem um alcoólico também, o Highball Green Apple. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até semana que vem! Da manutenção do déficit zero na Lei de Diretrizes Orçamentárias, passando pelo impacto do calor no sistema elétrico e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsalete, narração e edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você as notícias mais importantes dos últimos dias. Até lá!